Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que desafia um pouco a nossa intuição sobre dificuldade. Sabe aqueles momentos de espera, de incerteza, quando parece que nada avança? Sim, que a gente tende a ver como um erro, um desvio de rota. Exato. Mas o material que temos aqui, uma reflexão teológica sobre um trecho do livro de Deuteronômio, propõe o contrário. A tese é que esses períodos, que a fonte chama de deserto, são, na verdade, uma parte intencional e crucial do processo. É uma inversão completa de perspectiva. Totalmente. E nossa missão hoje é entender o porquê. Porque nessa visão, o deserto não é abandono, mas sim um caminho de preparação guiada para algo maior, a tal Terra Prometida. Tem uma frase no início da análise que resume bem o desafio, né? Qual? Todos celebram Canaã, mas poucos compreendem o caminho até lá. Nossa, essa é boa. Resume tudo. E essa frase é o ponto de partida perfeito. A chave para compreender esse caminho, segundo a fonte, está em Deuteronômio 8, versículos 2 e 3. E a instrução é bem clara. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto. O que a análise nos pede para anotar imediatamente é esse verbo, conduziu. Conduziu, não é abandonou. Exatamente. Não diz os abandonou no deserto ou permitiu que se perdessem. Diz conduziu. Isso já estabelece desde o início que a presença ali não foi um acidente. Foi uma ação deliberada e guiada. Isso já muda tudo. A ideia de que Deus intencionalmente leva alguém para um lugar de dificuldade é forte. Geralmente a gente associa a presença divina à provisão, ao conforto. Claro. Então, por que conduzir ao deserto? Qual seria o objetivo final que o texto aponta? O próprio texto responde logo em seguida. Ele diz que todo esse processo serviu, olha só, para humilhá-los e prová-los a fim de conhecer o que estava no coração de vocês. Conhecer o que estava no coração e o clímax da lição é para mostrar-lhe que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Ou seja, toda a jornada, com toda a dureza, aponta para essa lição fundamental, sobre a verdadeira fonte de sustento da vida, que não são os recursos. Mas a direção. Exato. Ok, vamos desempacotar isso. O primeiro ponto que a análise aprofunda é essa ideia do deserto como um lugar que revela o que está no coração. A fonte usa uma imagem poderosa que ficou na minha cabeça. Qual delas? Israel foi tirado rapidamente do Egito, mas o Egito demorou a sair do coração do povo. É uma distinção brutal, né? Sair da escravidão física foi uma noite. Sair da mentalidade de escravo levou 40 anos. Exatamente. No Egito, eles eram uma multidão de escravos unidos pela opressão. Não eram um povo com uma identidade. O deserto, nesse sentido, é o laboratório onde essa identidade começa a ser forjada. É o que a fonte chama de lugar de tratamento. Isso. E aqui é importante entender o que tratamento significa nesse contexto. Não é primariamente punitivo, é formativo. Tem a ver com forjar o caráter necessário para o que vem depois. Mas essa ideia de tratamento pode soar um pouco dura. Na prática, como que a fonte diferencia isso de um castigo? A linha não é meio tênue? É uma ótima pergunta. A diferença, segundo a análise, está no propósito. O castigo visa punir um erro do passado. O tratamento, como apresentado aqui, visa preparar para uma responsabilidade futura. Entendi. A lógica é que as promessas de Deus não poderiam ser entregues a um povo que ainda não estava pronto para administrá-las. O exemplo de Moisés antes mesmo do Êxodo é o caso clássico disso. Verdade. Ele passa 40 anos no deserto de Midian, pastoreando ovelhas depois de ter sido um príncipe no Egito. A gente olha e pensa, que desperdício de tempo. Mas a fonte argumenta que Deus não estava atrasando o plano, estava preparando o líder. Estava preparando o líder. Nossa, tem uma frase da análise que é muito forte sobre isso. O cajado que abriu o mar só foi entregue depois que o coração foi quebrado. Quer dizer, a autoridade para fazer o milagre só veio depois do processo de esvaziamento no deserto. Exatamente. A autoconfiança do príncipe do Egito precisou morrer para nascer a dependência do pastor de ovelhas. Uau! Isso nos leva a outro ponto fundamental que o autor da reflexão martela bastante. Aos olhos de Deus, a terra da promessa tem menos valor que o povo da promessa. O foco é a pessoa, não o prêmio.
Isso. O foco principal não era apenas entregar um pedaço de terra, era forjar um povo capaz de viver nessa terra de uma maneira diferente, de uma maneira que refletisse o caráter de quem os guiou até ali. Porque se o povo não fosse transformado, a própria bênção da terra prometida os destruiria. Sem dúvida, a abundância os levaria à ruína sem o caráter forjado na escassez. Isso muda completamente a perspectiva sobre a demora. Não é um sinal de esquecimento ou falha, mas uma evidência de que o trabalho mais importante, o interno, ainda está acontecendo. Pois é. O deserto, então, funciona como uma espécie de filtro. É para nos livrar de carregar para a terra prometida aquilo que não pode entrar lá. A fonte cita a autossuficiência e a tendência de culpar a Deus nos momentos difíceis como parte dessa bagagem. É uma bagagem que precisa ficar para trás. A pergunta que a análise levanta é: se um povo não aprende a ser guiado e a depender de Deus no deserto, onde a necessidade é óbvia e diária, como aprenderia na abundância, onde tudo parece estar sob controle? Exato. A prosperidade é um teste de caráter muito maior que a adversidade. E essa ideia de forjar o caráter tem tudo a ver com a dependência, né? Porque para depender de verdade, a gente precisa abrir mão daquela autossuficiência. O exemplo do maná é perfeito para isso. É o exemplo central para o segundo grande conceito da análise. O maná era tipo o exercício diário da dependência. Pensa na psicologia disso. Não se podia plantar, não se podia colher, não podia estocar. Não podia estocar para o mês seguinte. A provisão era para hoje. Amanhã você teria que confiar de novo. Era um treinamento intensivo contra a ansiedade e a autossuficiência. É quase uma terapia de choque. A nossa cultura é toda baseada em planejamento, em reservas, em ter um plano B, C e D. A lógica do maná vai na contramão de tudo isso. Totalmente. A lição era confiar na fonte, não nas suas reservas. O que o texto diz é que o deserto mata a autossuficiência. E a análise aprofunda as consequências. Se essa lição não fosse aprendida na escassez, a bênção recebida em Canaã se transformaria inevitavelmente em idolatria. Ah, claro. Eles passariam a adorar a própria prosperidade, os próprios celeiros, a própria capacidade de produzir, e se esqueceriam completamente da fonte original de tudo. A perda das seguranças externas, então, é apresentada como o único caminho para descobrir que a provisão divina é a única segurança real. É suficiente, isso mesmo. Entendi. Então, do ponto de vista da fonte, a prosperidade é quase um perigo maior do que a escassez se a pessoa não estiver preparada. É uma visão bem radical da bênção. É radical. E isso me leva a pensar no terceiro ponto da análise. A ideia de que a promessa pesa e muito. A fonte argumenta que receber a promessa exige responsabilidade, maturidade, estrutura interna. Claro. Entregar as cidades fortificadas e a abundância de Canaã a um povo que ainda pensava como escravo, que murmurava por qualquer dificuldade. Seria um desastre. Eles se afogariam na bênção, se perderiam na prosperidade. É a lógica de que o caráter precisa preceder a plataforma. A estrutura interna tem que ser forte o suficiente para sustentar o peso da responsabilidade externa. Exatamente. O autor é categórico nisso. Ele diz: Deus nunca coloca alguém em evidência antes de tratar o coração. O deserto, nesse sentido, é o bastidor. É o lugar onde a visão é ajustada, onde o processo de tomar decisões é refinado, onde a obediência é testada em coisas pequenas antes das grandes. É um treinamento, né? Para que a pessoa possa não apenas receber a promessa, mas também sustentá-la, administrá-la quando ela chegar. Isso. E essa lógica de preparação no privado, antes da exposição pública, não fica só no Antigo Testamento, né? A fonte faz uma conexão direta com Jesus, o que dá um peso enorme a esse conceito. Sim, e esse é talvez um dos argumentos mais fortes da análise. O texto aponta que logo após ser batizado e ouvir a voz do céu dizendo: "Este é o meu filho amado", Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto. Para o deserto, não para um palácio, não para começar a pregar imediatamente. Exato. Para o deserto. Isso reposiciona completamente a experiência. O deserto deixa de ser um sinal de rejeição ou castigo e se torna, nas palavras da fonte,
Uma prova de filiação é para onde os filhos são levados para serem testados e aprovados. A sequência dos fatos aqui é tudo, então. A vitória dele sobre a tentação no deserto precedeu a manifestação pública do seu poder. Uhum. A autoridade não nasceu no palco, diante da multidão, mas na solidão e na provação do deserto. Precisamente. O deserto, nesse contexto, é um precursor da autoridade espiritual. É a validação interna antes da manifestação externa. A reflexão que a fonte propõe é: se o próprio Filho de Deus passou por esse caminho, seria estranho achar que a gente seria uma exceção? Exatamente. Parece ser um princípio universal dentro dessa lógica. Ok, a gente falou muito sobre o propósito do deserto, mas a fonte também lida com o fato de que, para uma geração inteira, a coisa deu muito errado. Eles não chegaram lá. A análise coloca a responsabilidade em quem? Foi uma falha no plano? De forma alguma, segundo o texto. A análise é muito clara ao dizer que o fracasso daquela geração não foi uma falha de Deus em cumprir a promessa. Foi uma consequência. Foi uma consequência direta da recusa do povo em aprender a lição. Eles se recusaram a ser tratados. Em vez de aprender a depender, eles murmuraram. Em vez de confiar, eles duvidaram. Chegaram a querer voltar para a escravidão? Sim, porque pelo menos lá a segurança, mesmo que miserável, era previsível. O que nos leva a outra citação de impacto da fonte. A murmuração prolonga o deserto. A obediência encurta o caminho. Isso é muito direto. É direto porque o objetivo de todo o processo era tirar o Egito de dentro deles. E o que é o Egito nesse sentido simbólico? É a mentalidade de escravo, a incredulidade crônica, o medo que paralisa, a rebeldia. A necessidade de seguranças visíveis, materiais. Isso. Enquanto essa mentalidade persistisse, o deserto se estenderia. Não como castigo, mas porque o propósito do caminho ainda não teria sido cumprido. Eles não estavam prontos. E é impressionante como, mesmo depois dos 40 anos, com a nova geração, a lição central ainda precisava ser reforçada. A fonte termina com um exemplo de Jericó. Pois é. Eles finalmente chegam na Terra Prometida. E qual o primeiro obstáculo? Um rio na época da cheia e muralhas intransponíveis. A primeira vitória não veio pela força do exército deles. Não. Veio por meio de atos de obediência que pareciam ilógicos. Marchar em volta da cidade em silêncio por 7 dias. A queda das muralhas foi a prova final de que eles tinham aprendido a lição. A chave para a conquista de Canaã era o manual de operações que eles aprenderam na escassez. Exatamente. O deserto não era uma fase a ser esquecida, mas o fundamento para a vida inteira. Então, amarrando tudo isso, a grande virada de chave que esta análise propõe é enxergar o deserto não como destino, mas como caminho transformador que nos qualifica para a promessa. Uhum. A fonte resume os propósitos de uma forma muito bonita, né? O deserto não vem para nos matar, mas para nos ensinar. Não vem para envergonhar, mas para alinhar com o propósito. E paradoxalmente não vem para nos afastar de Deus, mas para criar a oportunidade de uma aproximação muito mais real e profunda, baseada em dependência e não em conveniência. E essa é a síntese perfeita. A gente volta exatamente ao ponto de partida da citação de Deuteronômio. O grande objetivo de todo esse processo doloroso era ensinar que a vida não se sustenta apenas por recursos materiais, pelo pão, mas pela direção, pela palavra, pela confiança na provisão de Deus. Certo, a conclusão do material é uma afirmação de confiança nesse processo, tanto no destino quanto na jornada. A frase final é: Deus não falha no cumprimento da promessa e também não falhará no processo de edificação do seu caráter. A transformação do viajante é tão importante quanto a chegada ao destino. Tão ou mais importante. O que nos deixa com uma pergunta para refletir, eu acho. Diante de um deserto pessoal, seja uma espera no trabalho, uma dificuldade, uma crise de fé, qualquer tipo de incerteza com a nossa experiência, mudaria se a gente conseguisse deslocar o foco. Se em vez de perguntar como eu saio daqui o mais rápido possível, a gente começasse a perguntar qual é a lição fundamental que eu preciso aprender aqui dentro.